A graça e a paz, amados irmãos. Amém? Que saudade da família Betel. Que saudade, gente. Quero convidar você a se assentar nesse momento, porque hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas alegrias e também compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que muito me alimentou nesses últimos anos. Mas para aqueles que nos visitam, que estão chegando na família Betel, quero dizer para vocês que é uma alegria para nós tê-los aqui conosco. Nós já vamos caminhar agora em janeiro para 20 anos de igreja, né, Pastor Paulo? Estamos amadurecendo, crescendo, edificando a igreja comprometida com os valores de Deus, cumprindo a nossa missão aqui na terra. E eu que estou aqui nesses 19 para 20 anos, vamos fazer 20 anos em janeiro, tive várias experiências. Mas as últimas agora, para vocês que estão chegando, eu vou contar para os irmãos que já sabem, eu me casei agora dia 26 de agosto. E eu estou vivendo uma nova fase na minha vida. Amanhã eu faço 1 mês de casada. E eu estou vivendo o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quem diria? Com 51 anos eu casaria, mas Deus foi tão generoso, tão bondoso comigo. E Ele me permitiu então que eu tivesse um casamento lindo, e eu queria agradecer à igreja, que de tantas formas me abençoou. Se eu fosse enumerar aqui as formas, eu ia me perder no horário. Então eu quero fazer isso no dia a dia, conversando com vocês, mas eu quero que todos saibam que vocês me abençoaram grandemente. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, por toda palavra de carinho, cada presente, cada atitude de cada um de vocês. Como é bom ser igreja, como é bom pertencer à família do nosso Senhor Jesus. Então eu pude viver esses momentos maravilhosos que vocês, junto comigo, me proporcionaram. E eu viajei, fiquei praticamente 24 dias longe dessa família. Primeira experiência minha de ficar tão longe da Betel nesses 19 anos. Confesso que uma semana foi maravilhoso. A segunda semana eu falei, cadê o meu povo? Aí sabe o que eu pensei? Vou abrir meu coração. Ninguém me liga. Poxa, ninguém manda uma mensagem para mim. Que saudade das irmãs, que saudade dos irmãos. Aí me veio à minha mente, não, eles estão respeitando o meu momento. Amém? Porque eu senti tanta saudade, até as minhas filhas. Falei, poxa, não vão me ligar. Mas a verdade é que eu mudei de fase, né? Deus me conduziu a uma nova estação. E tem sido muito bom, muito gratificante. Deus tem nos abençoado muito, muito, muito. Nesses 24 dias juntos lá no Texas, nós visitamos 2 igrejas, uma americana e outra brasileira, e foi muito edificante. Aprendemos muito ali. Na comunidade brasileira, eu conheci um monte de goianos. E, irmãos, não é que os goianos me convidaram para comer pamonha na fazenda? Já está marcado para o final de outubro. Quem sabe eu posso levar alguns goianos aqui. Estou muito feliz de ver tudo que Deus está fazendo. Casei com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Nossa primeira experiência de acordar juntos, nós desfrutamos de um presente maravilhoso que um irmão, um casal nos deu. E nós estávamos vendo Filadélfia por cima. Nós ficamos num hotel onde o paredão era de vidro. E a gente via todos os prédios de Filadélfia. E nós colocamos uma adoração e começamos a orar e profetizar um novo tempo sobre essa cidade. Foi tão gostoso, tão maravilhoso. Poder desfrutar de tudo isso que Deus promoveu, do que Deus fez. E o pastor Paulo tem trazido para vocês uma série, e a série fala Os Planos de Deus. Eu não poderia deixar de contar para vocês um pouquinho das minhas experiências que revelam os planos de Deus, que até então, ao meu coração, estavam ocultos. E muitas vezes eu corri o risco de me perder no caminho, por conta das dificuldades, das amarguras da vida, e me desviar dos planos de Deus. Mas Deus, por sua bondade e através da sua palavra, me alimentou o coração. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você da palavra de Deus e um pouquinho da minha história nesses últimos dias. O quanto Deus é bom.
Quero que você procure o irmão do lado, só para acordar ele, diga a ele: Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Fica tranquilo, Deus é bom. Ele é bom. Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ele sabe nos abençoar no tempo certo, na hora certa. Ele tem planos e propósitos para a sua vida. E Ele deseja que cada um desses planos se cumpram. Mas é necessário que você se desenvolva na sua comunhão com Ele, que você cresça no conhecimento de quem é esse Deus. E para isso eu quero compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, lá em Isaías 43, um texto que eu sempre leio, sempre me alimento. Isaías 43, a partir do verso 16. Se você tiver a Bíblia aí, abra ela, se não, acompanhe conosco. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma cana torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Sabe, queridos, o profeta Isaías é aquele que mais profetizou acerca de Jesus e mostrou de uma forma tão maravilhosa os planos de Deus para o seu povo. E aqui nesse texto que eu acabei de ler para vocês, ele está falando do que Deus fez com Israel. A bondade de Deus conduzindo, que preparou um caminho para o povo dele passar. Um caminho que era impossível se passar. Como passar sobre o mar? Não tinha barco, não tinha navios, eles não tinham nada. Eles simplesmente se depararam com um mar imenso em sua frente e os inimigos se aproximando, mas Deus fez um caminho no meio do mar, diz o texto, e Deus fez com que o seu povo passasse. Deus destruiu os seus inimigos, e a Bíblia diz que eles jamais se levantarão, eles estão extintos, mas Deus dá uma palavra também para eles: não vos lembreis das coisas passadas, não fique considerando as coisas antigas, eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. E aí o próprio Deus usa a boca do profeta para dizer: vocês não estão percebendo que eu estou fazendo algo novo? Quer você queira, quer você não queira, todos os dias algo novo está acontecendo. Algumas coisas se repetem, algumas coisas são semelhantes, mas outras não. Por exemplo, apareceu um cabelo branco na sua cabeça? Ele não vai ficar preto. Não, meu irmão, você pode comprar uma tinta. Não vai mudar. Tem coisas que mudam. E a estação é outra. Mas a verdade é que muitas vezes nós nos apegamos às coisas antigas, às experiências do passado. Às vezes nós ficamos meio que embaraçados diante de tanta situação. E é assim que Israel estava. Mas a travessia do Mar Vermelho foi um milagre que comprovou de modo definitivo que Deus opera em prol do seu povo, quando o povo dele clama, quando o povo dele ora. Então eu quero dizer a você hoje à noite, logo de início, que quando você ora, meu irmão, minha irmã, Deus te ouve. Quando você clama a Deus e diz: Senhor, eu preciso de socorro, agora eu não sei para onde eu vou, Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo novo para você. Mas a verdade é que muitas vezes, porque não estamos nos alimentando da fonte certa, nós ficamos meio que perdidos diante das etapas da vida. E eu quero que você saiba que Deus tem planos para você. E Ele diz lá em Isaías 40, verso 27 e verso 28. Quero ler para vocês. Por que, pois, dizes,
ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Olha só, o que Deus diz? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Ei, preste atenção nisso. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Preste atenção nessa palavra que Deus está dizendo. E eu queria que agora você olhasse para o telão e na sua mente você lesse, no lugar de Jacó, você colocasse o seu nome. Por que, pois, dizes, ó Juliana, e fala, ó minha igreja, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga? Não se pode esquadrinhar os seus pensamentos. O que estava passando com o coração do povo de Deus? Embora tivesse tido uma história de grandes milagres, um histórico tão maravilhoso, onde Deus abriu o mar para eles passar, onde Deus os conduziu em vitória e em triunfo, os levou à terra prometida, agora vem o povo novamente, vivendo novos desafios, novas angústias, e de novo questionando, e de novo duvidando. Deus se esqueceu de mim. É isso aí que estava acontecendo com o povo de Israel. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus vê a vida do fulano, Deus vê a vida do ciclano, Deus abençoou a irmã, Deus abençoou outro irmão, mas eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está me ouvindo, não está atentando para a minha situação. Era assim que Israel se encontrava, era esse o desabafo de Israel, e Deus vem através da boca do profeta, porque o profeta ele vem trazendo revelação, o profeta vem trazendo direção, alinhando o coração do povo de novo, e aí vem a palavra profética, e o Senhor dizendo, ei, você não sabe que eu não me canso, que eu não me fadigo? Você não consegue esquadrinhar os meus pensamentos. Eu estou à sua frente. A Deus pertence o ontem, o hoje e o amanhã. Hebreus diz que Ele também é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Ele governa sobre todas as coisas. Mas por um momento Israel estava se questionando. E nessa noite eu quero convidar você, falando um pouco de mim mesmo, eu queria convidar você a pensar um pouco sobre você mesmo. Você também já questionou Deus assim? Será que Deus está me vendo? Será que Deus tem tantas coisas importantes para fazer que Ele se esqueceu de mim? Será que realmente essas promessas que estão na Bíblia são para mim? Você já se pegou questionando assim? Israel estava questionando. Eu me peguei tantas vezes questionando assim. Tantas vezes. Tantas vezes perguntando, Deus, o porquê disso? Por que o Senhor permitiu essa situação tão dolorosa? Porque nós temos razão, Deus nos fez com inteligência. Deus não fica ofendido quando o povo dele pergunta. Mas Deus vem com a palavra profética alinhando o coração do seu povo, para que o povo não se perca no seu próprio entendimento. E aí Deus vem e fala, ei, você não consegue entender o que eu estou vendo, esquadrinhar os meus pensamentos. Pastor Paulo tem ministrado nos domingos de manhã, lá em Jeremias 29, né? Os pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Mas muitas vezes eu me peguei pensando assim. Muitas vezes eu pensei em desistir na minha caminhada cristã, que agora já tem 36 anos, que eu sigo com Jesus. Mas teve momentos que eu falei, Deus, o Senhor não está me ouvindo, eu também não vou falar com o Senhor agora. Sim, eu já passei por essas crises. Mas eu quero te contar uma história hoje à noite. Não só eu passei, não só Israel passou, não só você passou.
Mas sabia que Abraão também já pensou assim? Você sabia que José também já pensou assim? Irmão, está na Bíblia. Sabia que Elias também já pensou assim? Então eu quero chamar a sua atenção hoje à noite, para que você entenda que Deus não busca a perfeição em nós. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Eu quero que você entenda hoje à noite que Deus, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, está preparado para te abençoar. Ele sabe como te conduzir. Ele sabe como endireitar as suas veredas tortuosas e fazer você andar em um novo caminho, onde Ele foi aplanando e preparando para que o seu testemunho venha impactar outras pessoas. Agora olha um pouquinho para o cenário e pensa. Quantas vezes você pensou que Deus havia desistido ou esquecido você por algumas experiências erradas, por algumas decisões erradas, por algumas atitudes erradas? O Senhor nos diz assim, Isaías capítulo 1, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos. Ou vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Deus nunca rejeitou o povo dele por conta do pecado. O povo que se afastava de Deus, mas Deus dizia, vem, conversa comigo. Abra o teu coração, deixa eu te curar, deixa eu ministrar vida, deixa eu restaurar. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos meio que frustrados quando nós esperamos por algo e esse algo não acontece do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3 que Deus tem um tempo para todo propósito. E Deus sabe a hora certa de visitar você e abençoar você. Aqui estava então Abraão, um homem chamado por Deus para viver em fé. Um homem chamado por Deus para crescer na sua comunhão com Deus. Ele obedece o Senhor, ele sai de um cenário e ele vai para uma caminhada de fé, onde ele experimentava o cuidado de Deus, mas chegou um momento na vida de Abraão, Deus havia dito para ele, eu vou te dar uma descendência. Eu vou te dar filhos, Abraão. E a sua descendência vai ser muito numerosa. Mas Abraão, por um momento, lá no capítulo 15, ele se pega triste. Porque ele tinha saído do lugar onde ele vivia para viver uma caminhada de fé e de experiência com Deus. E Deus havia dito que lhe daria um filho. Ele tinha prosperado, mas ainda o filho não tinha chegado. E aí no capítulo 15, verso 1, diz assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Agora ouça o coração de Abrão. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Abraão estava batendo um papo com Deus agora. Deus vem falar com ele. Deus fala para ele, meu filho, eu tenho planos para a sua vida, eu tenho propósitos para a sua vida. Outras coisas boas vão acontecer, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e seu galardão será sobremodo grande. Mas aquela hora, Abraão derrama a alma e fala, eu estou sem filho. E o que era o filho? Era o que Abraão mais esperava de Deus, mais desejava de Deus, mais queria. E ele mostra a sua frustração e fala, tudo que eu estou adquirindo eu vou deixar para o meu servo, porque o Senhor não me deu filho. Depois você pode continuar no capítulo 15 e ver a conversa de Deus com Abraão e seguir em diante e ver que Deus vai dar Isaque para Abraão. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que nesse exato momento aqui a gente vê um homem reconhecido como patriarca da fé, o pai da fé, o exemplo de fé, também viveu uma crise.
Também sentiu como nós nos sentimos muitas vezes. Deus, será mesmo que o Senhor vai me dar? Será mesmo que o Senhor vai fazer? Outro que viveu isso foi um homem fiel a Deus, um jovem que andou na presença de Deus chamado José. Queria tanto viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Viveu em justiça com seus irmãos, que tiveram ciúme, inveja dele. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito. E como escravo no Egito trabalhou e foi acusado de algo que ele não fez e se tornou um prisioneiro. José ficou preso por anos e anos. E José pensou que Deus tinha se esquecido dele. Deus, onde é que o Senhor está? Sabe como a gente descobre que José estava frustrado e triste? É que ali na prisão também entra o copeiro do rei, entra o padeiro do rei, e ali Deus usa José para dar uma palavra de revelação para o copeiro. E José diz assim para eles, porque José sabia que um deles ia sair para ser definitivamente livre e outro morreria. Mas ele dá uma palavra e diz: porém, quando vocês saírem, lembra-te de mim. Quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ele pede ajuda. Ele estava frustrado, pensando: Deus se esqueceu de mim, eu vou pedir ajuda agora. Pedir para esse homem, pedir ao Faraó. E sabe que na hora certa e no momento certo, Deus veio. E tirou José daquela prisão. Mas tirou José não simplesmente para ser um homem livre. Mas Deus tirou José da prisão para se tornar um governador sobre o Egito. E abençoar todos os povos à sua redondeza. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Deus fez de Abraão pai. Ele foi pai de Isaac. Mas de Isaac veio a sua descendência, as 12 tribos de Israel. Então de Abraão nasceu toda uma Israel, toda uma nação. Sabe por quê? Porque nós não podemos esquadrinhar os pensamentos de Deus. Às vezes você está pensando desse tamanho e Deus está vendo com uma amplitude que você não faz ideia. Numa dimensão que você não faz ideia. Deus vê além, muito além. E tem outro homem que sente frustração e angústia. Eu poderia citar mais casos hoje à noite, mas eu separei 3. O outro é Elias. Elias, um profeta de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. Mas um homem que sofreu perseguição, sofreu injustiça. Foi, sim, oprimido. E de repente, quando ele tem aquela experiência de chamar o fogo do céu e Deus vem com o poder dele, Elias ali mostra para todo Israel o poder de Deus, e Elias vai e manda matar os profetas de Baal. Elias começa a ser perseguido por Jezabel. Elias começa a viver um momento de angústia terrível, porque ele temia a morte. E nessa hora diz lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Ou melhor, capítulo 19, verso 3 primeiro. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte. Ele pediu a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias fica frustrado. E aí a Bíblia diz no verso 9 em diante do capítulo 19, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha Deus indo atrás dele. Que fazes aqui, Elias? Com uma pergunta de novo. Como Deus perguntava para Israel: que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só,
e procuram tirar-me a vida. Sabe como Elias estava se sentindo agora? Sozinho. Sozinho. Um profeta de Deus, um homem com experiências profundas de Deus, ele desabafa com Deus, eu fiquei só. Mas sabe o que Deus faz? Deus fortalece o coração de Elias. Deus faz com que Elias se posicione no plano e propósito que Deus tinha para ele. Elias vai lá e unge o rei, Elias vai lá e abençoa o seu sucessor, e Elias é levado aos céus sem ver a morte. Ou seja, os planos de Deus são mais altos, os propósitos de Deus são mais altos. Nós não conseguimos muitas vezes discernir o plano e o propósito de Deus quando nós enfrentamos uma luta, quando nós encaramos um novo desafio. Mas a verdade é que é nesses momentos, são nessas horas, que nós precisamos então fortalecer a nossa fé. Eu sei que você veio hoje aqui na Betel, porque você quer que a sua fé seja fortalecida, amém? Porque você quer crescer na vontade de Deus, amém? Então, o que fazer então quando eu não consigo ver Deus agindo na minha vida? O que eu faço? Eu vejo Deus agir na vida do irmão fulano, do irmão ciclano. O pastor está pregando, diz que Deus tem um plano na minha vida. Mas será? Será que Deus tem um plano para a minha vida? A Bíblia nos diz em João, capítulo 15, verso 16. O Senhor Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Foi Jesus que escolheu vocês. Foi Jesus que nos escolheu. Foi Ele que sonhou ao nosso favor. Ele que pensou em nós. Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e tomo de volta. Eu tomo de volta. Mas o que acontece quando eu não consigo ver o agir de Deus? O que está se passando? Querido, a primeira observação que eu quero trazer para nós hoje à noite é que é muito fácil a gente tirar os olhos de Deus e colocar os olhos na circunstância. Como a gente tem facilidade de fazer isso? Como isso é natural na nossa vida? Porque andar por fé é andar por um caminho onde somos respaldados pelo sobrenatural. Agora, andar pela razão, e simplesmente pela razão, e firmado simplesmente no nosso próprio entendimento, é viver baseado naquilo que eu posso, naquilo que eu conquisto, naquilo que é possível. Mas viver pela fé é viver além do que eu posso, além do que eu faço, além do que eu já experimentei, é viver o impossível. É experimentar o sobrenatural. Agora, quando Deus te chamou, quando Deus nos chamou para vivermos uma caminhada de fé. Deus nos chamou para experimentarmos quem Ele é. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. O quanto hoje você pode dizer para alguém quem é Deus para você? O quanto hoje você pode dizer o que Deus já fez em minha vida? Porque o testemunho de Deus é o que faz com que os outros vejam o quanto Ele é real na sua vida. Eu ouvi uma frase, e eu gostei dessa frase. Não fale de Deus se você não crê naquilo que Ele escreveu. Antes de falar sobre Ele, creia nele. Antes de pregar a palavra dEle, creia na palavra dEle. Mas o que eu faço se eu não consigo ver? Presta atenção na palavra. Preste atenção na palavra, minha filha, preste atenção na palavra, meu filho, preste atenção na palavra, igreja, preste atenção na palavra. Quantas vezes Deus nos perguntou aqui, ei, eu não me canso, eu não fadigo, vocês não podem esquadrinhar os meus pensamentos. Preste atenção, o versículo 16 de Isaías 43, ele diz, assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar. Ei, esse Deus já preparou um caminho para você. Esse Deus já preparou um caminho para você, meu irmão, para você, minha irmã. É importante entendermos isso. A Bíblia nos diz, Ele já preparou um caminho para nós. Ele é que faz o impossível acontecer.
Preste atenção nisso. Ele já preparou um caminho para você e é Ele que faz o impossível acontecer. Porém, a Bíblia também nos diz, em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, ou que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é o mesmo que presenteador. Então, eu vou colocar as minhas palavras aqui para você entender. Ei, sem fé é impossível você agradar a Deus. É necessário se aproximar de Deus crendo na palavra dEle. É necessário aproximar com fé, entendendo que Ele quer te presentear. Galardoar é presentear, é te abençoar, é te surpreender. E eu posso dizer isso para vocês hoje com toda verdade do meu coração. Deus tem me surpreendido tanto nesse ano de 2022. Eu tenho vivido um tempo do Salmo 126, onde eu falo, ei, é maior do que eu pensava. Ei, é melhor do que eu esperava. Muito melhor. Mas eu confesso que muitas vezes, no tempo da espera, eu me senti como Abraão. Eu me senti como José, injustiçado. Como Abraão, esquecido. Como Elias, solitário, ninguém entende a minha dor, ninguém entende o meu problema. Eu me senti assim também. Talvez você se sinta assim também, meu pastor não me entende, a minha pastora não me entende. É verdade. Nós somos incapazes de entender a dimensão de tudo que você sente, como pastores. Mas como pastores nós queremos que vocês vivam tudo que Deus tem para vocês. Nós não temos como mudar as circunstâncias, mas nós podemos orar para que Deus mude as circunstâncias. Nós podemos falhar, mas nós podemos te dizer que existe um Deus que é infalível. E eu quero te dizer algo hoje à noite. Para mim, que passei por momentos difíceis na minha história, vários estágios, Deus vai nos preparando antes. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa a sua palavra o tempo inteiro para nos orientar. Mas Deus também com o seu Espírito Santo sempre fica dizendo ao nosso coração, este é o caminho, andai por ele. Andai por ele. Porque é no tempo que Deus vai trabalhando o nosso coração, ou seja, esse processo de Deus nos leva então a desfrutar da promessa. Mas muitas vezes nós não queremos viver o processo. E sem o processo, não desfrutamos das promessas. Temos declarado isso. Eu vou construir minha vida em Ti. Precisamos construir nossa vida no Senhor todos os dias. Quando você for esquecido, quando as pessoas não compreenderem a sua dor, quando você não for visitado, preste atenção. Você está construindo uma caminhada de fé. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor. Ele tem planos para a sua vida. Maturidade é quando realmente nós entendemos que dependemos totalmente de Deus. Você pode ter um pai e uma mãe que te ajudam, mas eles não conseguem fazer o que só Deus pode fazer. Você pode ter um marido muito bom que cuida bem de você, mas ele não consegue fazer só o que Deus pode fazer. Você pode ter uma esposa excelente que te traz muitas alegrias, mas ela jamais pode suprir em você aquilo que só Deus pode suprir. Só Deus pode nos completar. Só nele nós nos realizamos. É nele. É nele. Preste atenção. Você crê nos planos e propósitos de Deus para a sua vida? Eu creio, como pastor, eu creio que Deus tem planos para você. Agora, você crê que Deus tem planos para a sua vida? Então, caminhe por fé. Decida crer em tudo que a Bíblia diz que é para você. Comece a colocar a sua fé em ação.
Como coloca a minha fé em ação? Em obediência à palavra. E à medida que nós vamos obedecendo a palavra, nós somos fortalecidos, porque quem crê, busca ouvir a voz de Deus. Porque quem crê, busca obedecer a Deus. Isaías 43, verso 18 e 19, diz assim, outra observação que eu quero trazer para vocês. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu colocarei ou porei um caminho no deserto e rio no ermo. Primeira observação, creia na palavra, se apegue à palavra. Coloque a sua fé em ação, obedecendo a palavra. Segunda observação que Deus nos deixa em sua palavra, vai deixando as coisas velhas para trás. Vai deixando as coisas velhas para trás. O Senhor diz, eis que faço coisas novas. Está saindo à luz. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Está saindo à luz. Mas é necessário que você abandone aquilo que é velho. Tem muita gente que vive aquele saudosismo, ou seja, o passado era melhor. A minha igreja no Brasil, a minha comida do Brasil, a minha roupa do Brasil. Por que você está aqui? Volta para a sua igreja no Brasil. Pastora, você está... Não, só estou te ajudando, não fica ofendido, calma aí. Volta para comer a sua pamonha no Brasil. Volta para a casa da família no Brasil. Por que você está aqui? Trabalhe com a sua razão, meu irmão. Porque você vai dar resposta segundo aquilo que você compreende. Pastor Paulo falou sobre isso hoje de manhã. A história de Israel que estava vivendo no asilo, mas era para viver bênçãos. Era para desfrutar de bênçãos. A palavra de manhã tem sido poderosa. Não era para ficar murmurando, lamentando. Ah, mas o ontem era melhor, mas o que eu fiz era melhor. Sabe por quê? Isso te agarra àquilo que você não pode mudar mais. Isso te faz ficar preso a situações que não tem como voltar atrás mais. Irmão e irmã, solta tudo. É difícil. Eu sei o que eu estou falando para vocês. É difícil. Preste atenção, para quem não conhece a minha história. Eu vivi casada há 20 anos. Eu construí todo um sonho nesses 20 anos. Eu e minhas filhas. Mas eu vi desmoronar todo o meu sonho. Toda a minha estrutura familiar. Não por minha decisão. Não por minha vontade. Mas infelizmente, por decisão do parceiro que eu tinha. Meu chão acabou, sumiu. Minhas emoções se despedaçaram. Foram dias e dias e dias de choro, que ninguém podia entender, nem as minhas filhas. Sabe, esses dias eu estava andando e contando para o meu amado aonde eu chorava para ninguém ver. Dentro do supermercado. Eu ia fazer compra e chorava. E chorava, e chorava, e chorava. Porque eu nasci para ser dona de casa, para ser mãe. Eu sempre fui para o mercado pensando, a Miriam gosta de comer isso, a Isabel gosta de comer isso, o pai delas gosta de... Eu vivia em prol disso. Então, de repente eu vi que tudo estava se desfazendo. E nisso tudo, queridos, minha filha mais velha se casou, o passarinho saiu. Depois a outra filha do coração que eu cuidei se casou, outro passarinho saiu. Depois a minha filha caçula se casou e outro passarinho saiu. Nesses 9 anos, faço agora 9 anos dessa experiência dolorosa que eu havia vivido. 9 anos. Já fiz 9 anos, na verdade, nas minhas contas. Mas sabe o que aconteceu? Os 3 últimos anos agora que eu vivi foram difíceis. Porque eu já não tinha as minhas filhas em casa. Já não tinha ninguém para me fazer a comida para elas, para lavar a roupa delas, para arrumar a gaveta delas. E eu questionava. Eu falava, Deus, onde é que o Senhor está? Senhor, me ajuda. E queridos, preste atenção no que eu estou te falando.
aos meus olhos, parecia assim impossível viver o milagre que eu vivi em 2022. Parecia assim impossível. Deus mudar a minha sorte, Deus me dar uma nova família, transformar aquilo que havia sido desfacelado, destruído. O pai das minhas filhas já tinha outra família, já tinha 3 filhos com outra mulher. Então não tinha como ser reconstruída a minha história, queridos. Foi desfeito. Por que eu estou contando isso aqui? Porque eu descobri algo que não tem nada mais poderoso do que o testemunho que nós vivemos da fidelidade de Deus. Ele deve ser contado. Mas eu vivi dias tão escuros, tão difíceis, de pensar, Deus, alguma coisa boa pode sair disso? O Senhor ainda quer fazer algo bom na minha vida? E eu vivi o Salmo 23 no finalzinho, andando e chorando, andando e chorando, andando e esperando. Porque muitas vezes eu chorava sozinha. Eu pensava, ninguém tem culpa do que eu vivi, ninguém merece ficar me ouvindo chorar. Às vezes o pastor Paulo me aguentava. Ninguém merece. Mas o Senhor se lembrou de mim. O Senhor veio com a graça e a bondade dEle, do jeito dEle e no tempo dEle, restaurando a minha sorte, me dando a chance de construir novamente uma história, de viver um novo lar, uma nova estrutura familiar. E amanhã eu faço 1 mês que eu estou vivendo esse sonho. Hoje eu entendo que a melhor coisa aconteceu. Criei minhas filhas se casaram, graças a Deus, têm netos. É difícil mudar de estação. É difícil passar do verão para o outono, do outono para o inverno. Esperar a primavera é difícil. Mas sabe, são nessas fases onde nós vamos amadurecendo. São nesses momentos onde Deus veio trabalhando, dizendo, agora vamos deixar as coisas do passado. Vamos deixar, vamos olhar para o que eu estou fazendo, eis que faço coisa nova, está saindo à luz. E aí vem o Senhor alinhando o nosso coração na sua palavra. Se você quer viver o novo, então abandone o velho. Abandone o velho. Talvez o seu coração está agarrado no rancor. Por situações e situações que você já viveu, Deus te chama. Fala, ei, olha, está saindo a luz. Perdoe. Solte o passado. Abandone o passado. Deixa Deus escrever e tornar notório o teu testemunho. Porque a prova mais viva da fidelidade, do poder de Deus, é você contando, eu era e não sou mais. Eu fiz e não faço mais. Eu vivi isso e não vivo mais. Eu não tinha, agora eu tenho. É assim que Deus é glorificado. Quando você prova que Ele é bom. Quando você experimenta a fidelidade de Deus. Mas sabe, é necessário você se apegar a essa palavra de Deus. Ele já preparou um caminho para nós. Tem algo novo para você. Ele já preparou um caminho para você. Nós somos uma igreja de imigrante. Igreja de imigrante vive muitos sentimentos. Porque nós saímos da nossa terra, nós deixamos muitas coisas boas, pessoas que nós amamos. Mas precisamos aprender a viver bem como imigrantes. Precisamos aprender a desfrutar do que Deus nos dá nessa terra. Precisamos aprender a ser um canal abençoador nessa terra. Porque se Deus nos permite estar aqui, e glória a Deus por isso, então Ele quer abençoar essa terra através de nós. E nós precisamos abandonar as murmurações, os questionamentos e até mesmo os medos de erros cometidos no passado. Porque uma vez que você abandona os medos, porque você decide confiar que Deus já preparou um caminho para você no meio do mar, você vai viver o sobrenatural. Você vai ver Deus trazendo para você novas oportunidades que você nunca imaginava.
Você vai ver Deus movendo situações que você nunca imaginava. Ele é poderoso para isso. Ele deseja fazer isso. E nessa noite eu quero concluir dizendo para vocês, deixa Ele fazer algo novo, de novo na sua vida. É tão gostoso viver isso. Eu estou vivendo. Deixa Deus fazer algo novo de novo. O meu marido não está aqui hoje, porque ele está pregando no Canadá. E hoje, ele está na 3ª pregação, num dia só. Que bom. Deus me deu um homem de Deus, um homem de fé. Um homem que viveu dores semelhantes à minha, que entende o meu coração. A gente pode chorar junto, rir junto e construir a nossa história juntos. Deus é lindo. Queridos, Deus é lindo. Tudo que Deus faz é lindo. Mas deixa Ele fazer algo novo, de novo na sua vida. Eu queria convidar você nessa noite a considerar o que Ele já fez e não o que Ele não fez. Traga à memória o que Ele já fez na sua vida. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas vezes Ele agiu ao seu favor mesmo você não merecendo. E agora, eu quero convidar você a abandonar aquilo que você carregava e que te impedia de viver o novo de Deus. E olhar para frente entendendo, Ele já preparou um caminho para mim. Algo novo. Ele vai saciar a sua sede. Diz Isaías 44, verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Agora eu digo, coloca o seu nome aí de novo, no Jacó. Presta atenção, eu vou colocar o meu nome e quando estiver lendo, coloca o seu. Agora ouve, pois, ó Juliana, serva minha, ó igreja a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Juliana, ó meu irmão, servo meu amado a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade, a minha bênção. Sobre os teus descendentes, olha, vou ler novamente. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Preste atenção, pegue isso. Eu declaro essas verdades. A bênção já foi liberada sobre os meus descendentes. Pais, declara essas verdades. A bênção já foi liberada sobre os meus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Promessas do Senhor para o seu povo. Para o seu povo, povo de Deus. Igreja de Cristo Jesus, não é só para mim não. É para todos. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Vamos orar?